Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor José Maria da Silva Júnior, professor do município de Fortaleza, Ceará. Estou como mestrando do PROF no Polo IFCE Caucaia, Ceará. Bom, vou apresentar para vocês agora o meu mapa conceitual, que faz parte aí da avaliação da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Eu pude elaborar o mapa conceitual de uma forma bem sistematizada, apresentando alguns eixos que nós podemos estudar aí durante cada semana dessa disciplina. E eu vou apresentar para vocês aí agora o que eu pude desenvolver nesse mapa conceitual. Pois bem, na primeira semana, no primeiro texto, ele vai falar sobre a questão da atuação docente, que é um artigo, um texto do professor Jaime Gonzalez, que fala que a educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Vai discutir os diferentes modos de atuação dos professores de educação física nas escolas e também analisa os desafios para construir uma prática pedagógica mais crítica e educativa. Ele cita a questão das práticas tradicionais. Ele traz aí para a gente a questão da esportivizada, a esportivização, que ele vai focar na formação de equipes, que essas aulas elas são mais centradas na questão do esporte de alto rendimento, na competição, dando prioridade aí ao desempenho esportivo, a seleção dos mais talentosos e desigualdade entre os meninos e as meninas, Outra prática da atuação docente, ele fala sobre o abandono do trabalho docente, que aí ele chama de rola-bola. Nesse caso, o professor ele vai ser um mero espectador da aula, vai dar a bola para os alunos e os alunos vão ali elaborar, desenvolver a prática que eles mais têm interesse em fazer. O professor ele não vai intervir na aula, vai ser, como falei, vai ser um mero espectador ali da aula, Vai ter aquela ausência de planejamento, falta de objetivos educativos. E, em contrapartida, ele fala sobre a questão das práticas inovadoras ou renovadas, que são propostas que entende que a educação física, como componente curricular, ela é importante, ela é um componente curricular importante aí da escola, E que o professor ele busca ensinar conteúdos relacionados à questão da cultura corporal de movimento. Aí no caso vai promover uma reflexão mais que vai ter uma reflexão, promovendo uma reflexão, uma participação e uma aprendizagem melhor dos alunos. Vai valorizar a questão de todos os alunos, desenvolver uma aprendizagem mais crítica, garantir a função educativa da disciplina e assim por diante. Mas aí ele cita também que essa questão, o rola-bola, ele não é apenas uma culpa do professor, que existem vários fatores envolvidos para que isso aconteça. No caso, a transformação da área, por exemplo, mudança lá na educação física em 80, que ele critica esse modelo tradicional, mas muitos professores não receberam uma formação suficiente para atuar de outra forma. Cita também as condições de trabalho, baixo salário, falta de materiais, infraestrutura precária, as turmas superlotadas, a questão da cultura escolar, que vê como a educação física ela é menos importante, que ela serve apenas para ocupar os alunos. Enfim, o aluno, no caso, então, para concluir, ele fala que o aluno ele tem direito de aprender, e os professores têm compromisso de ensinar, e o Estado deve garantir essas condições para que isso aconteça. Pois sim, no segundo texto, no segundo eixo, no caso, a gente pôde estudar aí a relação entre teoria e prática. Um texto da professora Soraya Darido. O texto fala sobre a relação entre ensinar
a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Vai discutir a importância de unir a prática corporal ao conhecimento teórico nas aulas de educação física escolar, e a Soraya também vai mostrar que a disciplina ela deve trabalhar apenas os movimentos, né? Que não deve trabalhar apenas os movimentos e esporte, mas também os significados, os contextos, as reflexões sobre as práticas, enfim. Fala que a educação física ela vai possuir uma dupla função, no caso, né, que é ensinar o aluno a fazer os movimentos corporais e ensinar o aluno a compreender o significado dessas práticas, né? Então, ou seja, não basta apenas o aluno ele jogar, correr ou dançar, enfim, que é necessário entender o porquê essas práticas existem, quais valores culturais carregam, suas relações com a saúde, lazer e até mesmo relacionado ali à mídia, à sociedade, enfim. Fala sobre a educação física tradicional, igual o outro texto citou, né, que durante muitos anos a educação física ela valorizou apenas o saber fazer, focando principalmente nos esportes tradicionais, que é o futebol, o vôlei, né, que nesse modelo o professor prioriza a execução de movimentos, como já foi citado no texto anterior, e também fala sobre um movimento renovador da educação física, né, que a partir de 1980 surgiram críticas a esses modelos tradicionais, que ele chama o movimento renovador da educação física, e busca transformar a disciplina em um verdadeiro componente curricular, né, que a proposta ela passou a defender uma aula mais crítica, né, que é a inclusão de todos, enfim, valorizando o conhecimento do conhecimento conceitual, não só do procedimental, mas também do conceitual. E, enfim, né, aí no terceiro texto, no terceiro eixo, a gente vai falar sobre os aspectos legais da educação física, né? Ele vai citar aí outro texto da professora Soraya Darido e da Fernanda Moreira Porceto, que fala sobre a educação física como componente curricular da educação física básica, aspectos legais. Vai analisar como as leis brasileiras transformaram a educação física ao longo do tempo, né? E como ela passou de uma simples atividade prática para um componente curricular obrigatório da educação básica, no caso. O texto dele vai mostrar que nem sempre a educação física ela foi valorizada, né, como disciplina escolar, e que ao longo do tempo essas leis brasileiras elas modificaram sua função com o passar do tempo, né? Vai falar que a LDB sofreu algumas mudanças, a LDB de 1961, que era obrigatória apenas para alunos de 18 anos, aí depois fala a questão da LDB de 71, que criou mais possibilidade de dispensa para os alunos, né? Ampliou a obrigatoriedade da educação física, mas também criou possibilidades de dispensa, né? Que é trabalhadores, maiores de 30 anos, militares, enfim. A educação física, ela, na LDB de 1996, tem uma grande mudança, né, na Lei 93/94, que passou a considerar a educação física como um componente curricular obrigatório, né, e significou uma maior valorização da disciplina, a integração ao projeto pedagógico da escola, né, o reconhecimento da educação física na área do conhecimento, e enfim, mas que também existiam alguns problemas, que as aulas elas ficavam facultativas no ensino noturno, a falta de professores especializados, né, e até a diminuição da carga horária em algumas escolas. Aí fala da lei
número 10793, que a lei manteve a educação física como obrigatória, mas permitiu dispensa para os alunos que trabalhavam mais de 6 horas, tinham mais de 30 anos, prestavam serviço militar, tinham filho, tinham problemas que apresentavam determinadas condições médicas, enfim. E que o artigo, enfim, o texto, né, ele vai criticar a chamada cultura da dispensa nas aulas de educação física, né, que muitas escolas aceitavam facilmente atestado médico, oferecendo assim, aulas fora do horário normal, tratando a disciplina como menos importante, né, ela não tinha um reconhecimento que deveria ter, mesmo ela sendo como um componente curricular obrigatório. No texto 4, a gente vai falar sobre a indisciplina e afastamento dos estudantes. O texto, novamente, de Soraya Darido, de Fernando Gonzalez e de Gui Ginciene. O artigo ele fala sobre o afastamento e disciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, que discute os principais motivos que levam os alunos a se afastarem nas aulas de educação física e apresentarem comportamentos de indisciplina. Ele cita alguns problemas centrais, que são o afastamento dos alunos e a indisciplina. Então, esses são os dois problemas centrais do artigo. Né? A causa do afastamento, ele cita os aspectos legais e organizacionais, que fala sobre as aulas em um período contraturno, regular, brecha na legislação, que facilita a dispensa, repetições de conteúdos, né, um foco muito aí nas repetições em esportes tradicionais, né? Aí ele vai falar sobre o quarteto fantástico, futebol, vôlei, basquete e o handball, né, que sempre foi tratado aí ao longo de toda a vida aí da vida escolar. Fala também do insucesso e exclusão, né, dos alunos menos habilidosos, das questões de gênero, das práticas socialmente vinculadas ao universo masculino, que afastam as meninas, deixando as meninas de lado, que vai muito para a questão da esportivização, enfim. E das causas da indisciplina, ele vai falar do conceitual, né, que pode originar-se de volta contra as normas ou o desconhecimento de princípios que fundamentam esse conceito. Aí ele vai citar o fator escolar, como aulas de desinteressante, caso de bullying, cyberbullying, que acaba afetando na escola, fatores externos, né, a crise de valores na sociedade contemporânea, a falta de referências positivas para os jovens. Esses alunos têm fácil acesso às redes sociais e acabam consumindo muito isso. A relação família-escola também, né, expectativas conflitantes sobre quem deve impor limites e ensinar valores. Então tem todas essas questões. Aí ele vai citar propostas de enfrentamento, né, para o afastamento. No caso, ele vai citar a diversificação de conteúdos, um modelo Sport Education e a questão da aprendizagem cooperativa. E para a indisciplina e valores, ele cita o modelo de TPSR, que é um modelo de responsabilidade pessoal e social, o futebol de calejeiro e a educação para a conscientização. No quinto, né, no caso, quinto eixo, vai discutir as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Né? Então, aí no caso, ele vai trazer um texto da Inquietações no Tratamento do Esporte e da Educação Física Escolar, de André Luiz Barroso, que discute como o esporte deve ser trabalhado nas aulas de educação física. O autor ele vai criticar o modelo tradicional novamente. Estamos batendo nessa tecla do modelo tradicional, né, que valoriza apenas a competição, como já citei, dentre outros.
O texto ele defende que o esporte escolar deve incluir todos os alunos, desenvolver uma reflexão crítica e faz uma crítica também ao rola-bola novamente, quando o professor ele não planeja as aulas, não planeja aulas e apenas entrega um material aos alunos, né? Ele fala da questão do quarteto fantástico, como eu já citei, que muitos professores só vai trabalhar essas questões, e também a questão o quarteto fantástico, né, que ele envolve aqueles 4 esportes, como eu já citei, o handball, o futsal, o basquete e o vôlei, e fala das pedagogias renovadoras, né, que a gente cita a questão aí de estar renovando para se tornar uma aula que possa incluir todos os alunos, né, e que desenvolver uma reflexão crítica dos alunos. Enfim, e no sexto texto, a gente vai estudar sobre a questão de gênero na educação física, que fala sobre a questão educação física escolar, né, que é um texto educação física escolar e a questão de gênero de Osmar Moreira de Souza Júnior. O artigo ele discute as questões de gênero nas aulas de educação física escolar e analisa como as diferentes vai analisar como as diferenças entre os meninos e as meninas eles vão influenciar o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos, né? O autor ele defende que a escola deve promover uma educação física baseada na equidade de gênero, né, garantindo respeito à igualdade. Aí ele cita inicialmente o conceito, né, o conceito de sexo, gênero e orientação, né, que sexo ele cita que é uma característica biológica, o gênero é uma construção social e cultural sobre o masculino e o feminino, e a orientação sexual é a forma como cada pessoa vivencia seus desejos e as relações afetivas, né? Esse artigo também, né, esse texto também, ele mostra que muitas ideias sobre masculinidade e feminilidade, elas são, como pode dizer, construídas culturalmente e influenciam o modo de como os meninos e as meninas, eles participam das práticas corporais, né? Aí tem aquela relação meninos e meninas. Aí ele vai discutir aulas mistas, aulas separadas, aulas por sexo, né, o masculino, depois o feminino, aí daí surge a questão do preconceito de gênero, a exclusão das meninas nas práticas esportivas, né, as práticas tradicionais, a desigualdade na participação, enfim, e ele cita a questão da separação entre os meninos e as meninas nas aulas de educação física, geralmente é justificado por algum argumento biológico, como diferença de força e desempenho. Então, vamos ter aulas, não vamos ter aula mista, vamos ter aulas individualizadas, né, por gênero, porque há uma diferença entre força e desempenho, né? Porém, ele afirma que essas diferenças elas não podem servir para excluir ou limitar a participação de nenhum estudante. Enfim, e o sétimo eixo, temas geradores, ele fala sobre um trecho do livro de Paulo Freire, né, que o livro é A Pedagogia do Oprimido, que nós estudamos o capítulo 3, né, desse livro, e fizemos uma síntese, né, um texto em relação a esse capítulo, no qual Paulo Freire discute a educação libertadora baseada no diálogo, né, na conscientização, na investigação da realidade vivida pelos alunos, pelo sujeito, faz uma crítica à educação bancária, né, que permite que o professor entende que o professor é apenas transmite conteúdos, né, pronto aos alunos, que o aluno está ali só para
receber conteúdos, não dialogar de forma crítica, né, de uma forma libertadora. E ele cita também a questão das situações limite, né, situação limite que eu relatei no meu ensaio reflexivo, que eu tenho a questão da cultura que os alunos têm só em jogar bola, né? Que essa postura dos alunos eles mostra de uma forma que influenciada pelos modelos esporte mais divulgado pela mídia, né? E acaba deixando que eles querem que o conteúdo acabe, quer dizer, eles não querem, né? O conteúdo ele acaba ficando monótono, né? O conteúdo monótono que manifesta na vontade exclusiva só ali dos alunos em querer jogar bola. Outra situação limite das meninas que não querem entrar suadas na próxima aula, né, e acabam querendo não participar das aulas, né, mas Paulo Freire ele cita que através do diálogo e da reflexão, ele chama até da questão inéditos viáveis, né, que é através ali do diálogo e da reflexão consciente, né, que a partir da questão do diálogo em si, né, a gente pode estar revertendo essa situação, né, que a gente não pode aceitar como definitivo, né, que superar essas situações ela exige a instauração do diálogo verdadeiro, né, que para Paulo Freire é a essência da educação libertadora, que o papel do professor, do educador, não é impor outros esportes ou obrigar a prática sobre pena de nota, né? Eu até citei isso na minha atividade, mas sim transformar esses impasses em temas geradores. Isso, em suma, é a prática da lente sobre Paulo Freire, né? Que o foco como professor não é um mero instrutor de técnica, mas um investigador da realidade dos alunos. Por fim, é isso, né? Apresentei para vocês de uma forma aí sistematizada. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. E no mais é isso. Obrigado a todos que assistiram até o final.